Olá para você que está acompanhando as redes sociais da Câmara Municipal de José Bonifácio. Nós estamos mais uma vez no nosso bate-papo, diretamente aqui da Sala das Sessões Ricieri Rodante, o plenário da Câmara Municipal de José Bonifácio. Estamos recebendo nesta semana o vereador Jefferson Luiz, que vai cumprimentar todos vocês que estão nos acompanhando. Tudo bem, vereador? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Marcos. Cumprimentar todos que assistem, que acompanham as redes sociais da Câmara. Sempre um prazer, prestar informação e esclarecimentos. Vereador, o intuito deste bate-papo é justamente fazer um resumo semanal ou mesmo quinzenal da atividade parlamentar de cada vereador. E nós tivemos um dos destaques da sua atuação nesta semana e na semana passada também, foi a questão da sua preocupação com a segurança nas escolas, nas creches do município. O vereador fez visitas nas escolas, nas creches, inclusive colocou da tribuna da Câmara algumas fotos, algumas imagens e falou muito a respeito desse assunto. Para quem não acompanhou a sessão da Câmara, vereador, como é que foram essas visitas, o que o senhor encontrou nessas escolas, nessas creches e se já teve alguma resposta, algum feedback da Prefeitura Municipal? Marco, a ideia nas creches e nas escolas, inicialmente, era verificar, compartilhar um pouquinho da questão da segurança, ouvir os professores, tentar até mesmo contribuir para que essa tensão não ficasse ali no dia a dia, Uma forma de um bate-papo, de demonstrar que está próximo, de que tem um apoio. Inicialmente, a ideia das visitas era essa, mas ao visitar algumas unidades escolares, me assustou o que eu encontrei, o que a gente viu, porque nós estávamos em loco, a gente viu a situação. Então, o que era uma proposta inicial, que era acolher, ouvir, falar, estamos aqui, o que a gente pode, estamos à disposição, E a gente encontrou situações muito complicadas, desde infraestrutura e até mesmo no dia a dia ali das escolas, Então, nós resolvemos fazer alguns registros fotográficos, porque era uma situação que se a gente contasse, talvez as pessoas nem acreditariam, porque foi alarmante algumas situações. É lousa que você não conseguia visualizar o que o giz estava, salas cheirando mofo, tetos podres, ferrugem exposta, a questão da acessibilidade não sendo respeitada. Então a gente encontrou situações muito lastimáveis, ao meu ver, para uma unidade pública. Como eu disse em algumas oportunidades, ninguém quer prédios perfeitos, pintados a ouro, com iluminação top do mundo, Mas nós queremos um espaço digno para a população ser atendida, principalmente pelas crianças. Então não dá para a gente ter um refeitório com um balde de lavagem do lado, Não dá para você ter uma caixa de água de amianto. Então tem esses detalhes que chamou a atenção, que me assustou, que fez com que a gente tomasse uma postura até mesmo um pouco mais incisiva, Até mesmo encaminhei uma representação para o Ministério Público, porque foi assustador as coisas que a gente encontrou. Interfone sem funcionar, telefone sem funcionar. Então são situações que realmente me deixou preocupado. É madeiramento junto, aquelas questões de entulho, junto com onde crianças brincam, faz a sua área de lazer. Então, assim, a gente viu algumas coisas que me gerou preocupação. Outras unidades muito bem conservadas, unidades mais novas, Sempre com algum reparo, é natural, prédio público, muito uso, muitas pessoas, só que algumas situações foram realmente preocupantes. Então a gente tomou essa postura, a Prefeitura comunicou que algumas coisas que acho que era de fácil reparo já foi feita, Agora estamos aguardando o desfecho dessas coisas, até mesmo por conta do promotor, porque a gente se deparou com algumas situações que me gerou tristeza, principalmente em creches com ferro exposto, lugar mal conservado, piso quebrado. Então, não é uma situação, não é, olha, essa sala tem um problema, não, várias unidades escolares apresentando problemas que, no meu olhar, é de muita gravidade. Vereador, o senhor fez a representação ao Ministério Público e também fez uma indicação aqui na Câmara solicitando reforma nas escolas.
Você já teve alguma resposta, tanto do MP quanto da Prefeitura? Não, do Ministério Público a gente ainda não teve o feedback. Acredito que o promotor, dentro das suas atribuições, vai dar os encaminhamentos. Quanto à indicação, ainda a gente não teve uma resposta, vamos dizer assim, formal, mas informalmente já foi nos comunicados, olha, o interfone já trocou, um alambrado que estava com um buraco já foi arrumado. Então, coisas assim que era de mais fácil conserto já estava sendo providenciado. Mas eu voltarei nas unidades escolares, né? A gente precisa respeitar essa questão de um tempo para a prefeitura poder se organizar, mas a minha intenção é voltar nas unidades escolares e ver a situação como está. Porque, como eu disse, a gente não quer nada perfeito, mas o que eu encontrei com um aluno, com uma sala cheirando mofo, com teto de madeira molhado, porque o telhado está quebrado, então são situações assim muito graves, né? Não é um detalhe ou outro, é uma situação que compromete até mesmo às vezes a saúde da própria criança. Então isso que me deixou preocupado. Vereador, a Câmara acabou, né, formulando uma portaria, criando uma comissão temporária para analisar essa questão não só da infraestrutura nas escolas, mas também da questão da segurança. Acabou ficando o vereador Cássio Galo como presidente, que ele foi o primeiro signatário, né? O regimento diz que ele é o presidente, né? Quem assina primeiro é o presidente, a vereadora Seila como relatora e o vereador Rafael Nisato como membro. Como é que o senhor pretende acompanhar o trabalho dessa comissão e quais os resultados que o senhor espera? Eu já me coloquei, né, à disposição do vereador Cássio Galo como presidente, até mesmo ele fez o convite, nas reuniões, o que puder contribuir, né, a gente está disposto. E a questão da segurança, como eu disse em outras oportunidades, a gente precisa entender realmente os problemas, não é só um detector de metal, não é só uma cerca elétrica, é uma questão também social. Então eu acredito que essa comissão, trazendo os atores, conversando com o MP, conversando com a polícia, conversando com a prefeitura, conversando com os professores, que é quem está no dia a dia, conversando com os funcionários das escolas, que tem muito a contribuir, que está ali no dia a dia. Então, fazer um compilado para propor soluções a longo prazo. Porque a gente percebe, já entrando agora no mês de maio, você já vê que a poeira daquela tensão já está começando a baixar. E se a gente, vamos pensar no outro lado, se nós fôssemos um criminoso, a gente esperaria o melhor momento para cometer o crime. Então, qual é o melhor momento? Quando a guarda está baixada. Então, esse assunto não pode cair no esquecimento. Então, acho que a comissão vai dar essa contribuição. A gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa pensar soluções e permanência, né? Constância, para que a gente possa ficar pronto quando alguém tentar algo contra a criança ou contra uma escola, contra um professor. As medidas têm que estar prontas. É desde a capacitação, é desde o monitoramento, é desde a infraestrutura das escolas. Igual, eu visitei uma unidade escolar que ela não tem muro, era uma cerca com um pedaço de madeira ali improvisado. Então não adianta a gente colocar um segurança que seja armado, coloque um policial na porta da escola se o fundo está descoberto, né? Então, outras situações a gente precisa pensar no global dessa situação. Então, eu acho que a comissão é a melhor postura a longo prazo, porque de forma imediata acho que a prefeitura já até tomou algumas medidas rápidas para poder dar uma sensação maior de segurança. Só que, igual eu falei, a gente tem que ter permanência e constância para pensar a longo prazo. Bom, mudando de assunto um pouco, vereador, o senhor também foi autor de dezenas de requerimentos, né, se não me engano, mais de 15, né, requerimentos. Sim, já chegou. Pedindo informações na área da saúde, na área da educação, funcionalismo público, imprensa da prefeitura, enfim, o senhor diversificou por vários setores da municipalidade alguns pedidos de informações. Eu queria que o senhor falasse a respeito desses pedidos, se o senhor já teve alguma resposta de algum deles e se tem algum que o senhor destacaria ou todos, claro, a gente sabe que todos são importantes, mas o senhor destacaria algum? Os requerimentos é a maior forma de fiscalização do vereador, né? Nós precisamos entender, né, José Bonifácio, a sociedade precisa discutir que nem sempre um requerimento é porque você é a favor ou você é contra o prefeito. Não, são atribuições diferentes. A nossa democracia é feita de
freio e contrapeso. A prefeitura não pode ser absoluta, não pode fazer do jeito que quer, da forma como quer, e a Câmara não pode entender que nós somos auxiliares do prefeito. São atribuições e competências diferentes. Então, a proposta do requerimento é você poder acompanhar, poder alertar o município, poder ter informação e dizer, olha, a gente precisa corrigir. A gente não pode continuar nessa toada de que sempre foi assim ou porque eu gosto dessa forma. Nós, vereadores, o prefeito, o vice, os secretários, todos os agentes políticos da cidade, não pode achar que é porque eu gosto dessa forma. Não, tem procedimento. José Bonifácio só vai desenvolver a partir do momento que nós entendermos que a prefeitura é uma grande empresa que precisa ser administrada com toda a competência à disposição. Ninguém sabe de tudo. Opa, então você chama uma consultoria, você planeja, você busca. Então a forma dos requerimentos é uma atuação do vereador. E tem coisas que a gente vai se deparando que vai gerando estranheza. Então, antes de você fazer um julgamento moral ou até mesmo um julgamento civil ou criminal, aquilo que cabe ao vereador dar opinião, né, ou encaminhar para os órgãos competentes, é melhor você perguntar. Então, olha, porque pode ser que você tenha uma resposta que lhe convença de que, olha, por que isso é assim? Ninguém é dono de uma verdade, né? Então, hoje eu destacaria, por exemplo, o requerimento na área da saúde. Nós perguntamos a respeito de como está essa questão da contratação de médicos, que, ao meu olhar, é uma contratação muito cara. Porém, vamos entender quantos médicos são. Onde é essa atuação? Como é feita essa fiscalização? O porquê que se decidiu licitar num pacote, uma empresa só para contratar os médicos, do que contratar os médicos individuais? Eu tenho um olhar de que a prefeitura está gastando muito com uma pouca efetividade do que custa os 3 milhões de reais. O Jefferson é contra médico, não é essa a discussão. Nós temos que ter um médico que a gente precisa entender qual a melhor forma, que gere efetividade, que o cidadão seja bem atendido e que gere economicidade, que o dinheiro dos impostos possa servir para fazer cada vez mais coisas. É essa a nossa discussão, não é o fato de ter ou não ter médico, é a forma, é esse caminho, é essa construção. Então, o requerimento é essas questões. Nós temos hoje algumas leis aprovadas nessa legislatura que a prefeitura não está cumprindo. Então, vou fazer o requerimento, porque pode ser, olha, eu não cumpro essa lei por conta disso. Pode ser até mesmo, é uma lei inviável de execução, então a gente tem que rever a lei. O que a gente não pode é aprovar uma lei e a prefeitura, é difícil fazer e fica por isso mesmo. Né? Então a gente precisa discutir. A lei não pode ser cumprida, então a gente tem que revogar. Ou se a lei deve ser cumprida e a prefeitura não quer, então vamos conversar. Então os requerimentos têm esse teor, poder alertar, poder fazer as coisas acontecerem. O que a gente quer é que o José Bonifácio se desenvolva. Nós recebemos um salário para isso, a prefeitura recebe um salário para isso, desde os funcionários até o prefeito, que é o responsável por essa máquina. Então nós estamos trabalhando. A gente precisa entregar para a sociedade, que é o nosso patrão, efetividade. Bom serviço público, economicidade, para você fazer mais com menos, né? É igual na nossa casa. Se a gente vai comprar alguma coisa, a gente faz um orçamento. A gente busca otimizar o nosso dinheiro. O poder público é assim, eu cuido do dinheiro das pessoas, então eu preciso otimizar o uso desse recurso. Então os meus requerimentos vêm atuar nessa frente. Como estão os gastos públicos, a gente precisa se alertar para isso, e as questões da lei. Eu acho que lei a gente precisa cumprir. Se ela ela não é executável, ela tem uma questão de dificuldade, então a gente revê a lei. O que não pode é a prefeitura achar que lei não é para ser cumprida. É isso que eu venho questionando. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo da semana. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marco, a gente está sempre à disposição aí. E só deixar um recado, pedir para a população acompanhar as redes sociais de todos os vereadores, né? Não só as nossas, mas ficar por dentro, né? As redes sociais da Câmara. É importante a informação no local certo para que a gente não corra o risco aí de espalhar informações que às vezes não são tão confiáveis. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui nas redes sociais da Câmara Municipal de José Bonifácio. Nós vamos ficando por aqui.
com imagens e edição de Francisco Melchior. O nosso bate-papo volta semana que vem com mais um vereador tratando de assuntos de interesse da nossa coletividade. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.